Agora com a palavra, doutor Cury. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E hoje, dando continuidade ao programa de saúde que temos feito, vou falar hoje sobre a saúde do adolescente. O adolescente é um ser em modificação, uma modificação muito intensa, principalmente os meninos, os rapazes. Eles passam por um período de uma modificação muito intensa. E isso ocasiona risco à saúde deles e que os pais e os cuidadores têm que estar muito atentos. Eu diria que existem 3 componentes, então eu vou falar em 3 partes. Quais são os riscos à saúde dos adolescentes, principalmente os meninos, que tem mais a ver com a minha área, como urologista e andrologista, eu tenho uma experiência maior e vou falar sobre isso. Em primeiro lugar, durante a adolescência, o que acontece com o corpo e com a mente de um adolescente, de um menino? Por que essas alterações acontecem? Os pais às vezes não compreendem bem, às vezes não sabem lidar por não compreenderem essas modificações. E, em seguida, como lidar com isso, que é o mais importante. Porque o adolescente, se bem conduzido, ele vai firmar a sua personalidade e vai ser um adulto produtivo e vai ter um sucesso na sua vida. O adolescente mal conduzido, ele pode ir para um caminho inadequado. Mas, em primeiro lugar, parte 1, a primeira parte. O que acontece com um adolescente? O que acontece com o corpo dele? O que acontece é que o nosso organismo ele tem modificações muito profundas na adolescência causadas pela testosterona. A testosterona é um hormônio que tem uma influência muito grande no organismo dos homens, principalmente, prevalentemente nos homens. E o adolescente, quando ele deixa de ser criança e vai se transformar em um adulto, a testosterona tem um papel fundamental. A testosterona faz com que ele tenha um estirão, faz com que ele adquira características masculinas, pelo, barba, parte muscular, a parte de fertilidade também. Mas não só existem alterações físicas, como também alterações comportamentais. O adolescente ele fica com o estupim mais curto, fica mais agressivo, mais impulsivo, passa a disputar certas situações, a disputar território, a disputar prestígio, e tudo isso coloca ele em risco, em um risco muito importante. Nós temos estatísticas que mostram um número enorme de adolescentes, entre os 15 e 25 anos, onde acontecem muitas coisas evitáveis, muitos problemas que poderiam ser evitados por causa da impulsividade somada à ingenuidade, porque, na verdade, apesar de estar do tamanho do pai, ou às vezes até maior, continua sendo uma criança em fase de transição e tem que ser muito bem conduzido essa adolescência. Todas essas modificações não são voluntárias, elas são involuntárias. Existe um efeito hormonal que faz com que essas mudanças aconteçam, querendo ou não. Muitos adolescentes podem passar por essa fase sem nenhum tipo de problema, sem causar problema para os pais ou para eles próprios. Mas tem um número grande de adolescentes que causam problemas para si próprios e para aqueles que cuidam dele. Passando para a segunda fase da nossa conversa,